A pergunta que não quer calar no meu último vídeo é: como que você concilia faculdade e trabalho / estágio, dependendo do que você faz? Pra quem não tá entendendo, assiste o último vídeo, onde eu falo tudo que você precisa saber sobre o curso que eu faço na faculdade, que é Sistemas e Mídias Digitais. Nesse vídeo, eu falo um pouco sobre como funciona o curso de SMD, né, o noturno, diurno e por aí vai, e algumas pessoas mandaram algumas dúvidas, e uma dessas dúvidas, que foi inclusive votado com enquete lá no meu Instagram, se você não segue, já segue, @masapixel, como conciliar faculdade e trabalho. A primeira coisa que eu quero contar pra vocês é me apresentar um pouco pra quem tá meio perdido e não tá entendendo, mas pra quem não sabe, hoje eu tô indo pro último ano do curso de Sistemas e Mídias Digitais, então eu tô aí tentando me formar. A gente segue nisso, né, na faculdade. Spoiler da faculdade é que é mais difícil sair do que entrar. Apesar de ser muito difícil de entrar, mas é mais difícil ainda de sair. Então eu tô aí nessa luta pra tentar me formar, né? Tô indo pro último ano oficial, que é o 7º e o 8º semestre, mas provavelmente vou estender e isso virar assunto pra outro vídeo. E hoje eu trabalho como coordenadora de marketing em uma empresa que foi meu primeiro campo de estágio, que eu estagiei inclusive pela UFC e fui contratada recentemente, então eu sou coordenadora de marketing na H2 do Escritório Virtual. Vou contar um pouco pra vocês como é que funciona a minha rotina, né, antes de falar aqui os pontos da minha colinha que eu fiz, que eu sempre faço uma colinha pros vídeos, mas hoje como é que funciona a minha rotina, né? Ou como funcionava quando eu tinha o meu estágio. Pro SMD, eu não tive muita dificuldade, porque o SMD tem poucas cadeiras pela manhã. E, inclusive, no último vídeo, eu falo que existem alguns cursos que, por mais que o nome seja integral, a maioria das cadeiras são pela tarde ou são pela manhã, quando o curso é integral. Quem é do noturno não tem muito esse problema, porque todas as cadeiras devem ser à noite. O curso é noturno, então as cadeiras têm que ser à noite. Já quem faz o diurno, que é o integral, no caso, você tem a possibilidade de ter cadeiras tanto só pela manhã, quanto só pela tarde, ou pela manhã e pela tarde. E aí é o que fica mais ruim, digamos assim. Então, por exemplo, a depender do seu curso, e aqui é um dos primeiros pontos, você tem que pesquisar pelo seu curso. Porque, por exemplo, existem cursos que as cadeiras são apenas pela tarde, como funciona o do SMD. Provavelmente agora vai mudar algumas coisas, porque eu já tô vendo na grade algumas cadeiras pela manhã, por conta dos alunos e tudo mais, que alguns alunos acabam preferindo cadeira pela manhã. Mas no meu caso, todas as cadeiras eram pela tarde. E outros cursos, como o que eu soube, não posso comprovar aqui, mas publicidade e propaganda, se eu não me engano, na UFC, é todo pela manhã. Este dado não é verídico, não tenho comprovação, mas eu conheço algumas pessoas da publicidade e elas me disseram que a maioria das cadeiras da publicidade é pela manhã. Então aí para comprovar tem que falar com alguém aí da publicidade para confirmar. Mas voltando ao nosso assunto, então esse ponto facilitava para mim, porque eu estagiava de manhã e de tarde eu acabava indo para a faculdade e acabava pegando inclusive algumas cadeiras à noite, né, para facilitar, para quando eu tava devendo alguma cadeira, quando eu precisava cumprir mais um horário na tabela. O SMD, por ter 2 cursos, acaba que facilita um pouco, porque eu consigo pegar cadeiras pela manhã, pela tarde no caso, e pela noite. Ah, mas se o meu curso, por exemplo, for integral e eu tiver cadeira de manhã e de tarde ao mesmo tempo, eu consigo fazer um estágio. E aí vai depender muito do que você achar como vaga. Geralmente tem cursos que tem cadeiras durante o dia todo. Que eu saiba mais nesse formato são as engenharias. E aí você tem 2 opções. Você pode, como na UFC, você seleciona suas cadeiras a partir do 2º semestre. Você pode fazer como eu já tive amigos que fizeram, pegar cadeiras só durante um turno e conseguir um estágio em outro. E aí você tem outras possibilidades dentro da universidade, que é ir atrás de bolsas, né? Às vezes você não consegue ter um trabalho por conta do horário da faculdade, e eu entendo o quanto isso é difícil. Eu não consigo me imaginar não trabalhando, então o SMD já foi um benefício para isso. Mas eu já tive amigos que acabaram precisando e só vou pegar a cadeira em um turno para me conseguir um trabalho. Ou vou trabalhar como bolsista de algum projeto
de algum professor e aí eu consigo ter uma renda ou vou vender alguma coisa. Então acaba que é muito do seu plano de ação. E é por isso que quando eu tenho um vídeo que fala sobre coisas que você precisa saber antes de entrar na faculdade, é você montar o seu plano de ação e ver o que faz sentido pra você. Porque tem gente que entra na faculdade, eu vou fazer um curso que é o dia todo, então eu tenho que arranjar alguma fonte de renda, não posso ficar sem trabalhar e tudo mais, e aí encontra outras formas, mas isso não vem ao caso nesse vídeo. Então era mais ou menos nesse formato que eu me organizava no SMD. Eu trabalhava de manhã e à tarde ia pra faculdade, então eu ficava tarde/noite na faculdade, digamos assim. E aí, vamos lá. Como se organizar entre faculdade e trabalho? Primeira coisa, questões mentais, certo? Não existe. Você vai acabar surtando. Isso eu falo muito por experiência própria, principalmente no final do semestre, que é quando você tem muitas entregas, muitos trabalhos, muitas coisas pra fazer. Você acaba pensando, meu Deus, eu vou surtar, eu não vou aguentar mais nada que tá aqui. Mas aí vem o segundo ponto que eu considero super importante, que é você listar suas prioridades. Então, como assim listar a sua prioridade? O que no momento é prioridade pra você? Minha prioridade no momento é a minha faculdade, porque eu quero ser professor, eu quero trabalhar no mestrado, isso, aquilo e tudo mais. Então você vai ter que priorizar algumas coisas. Minha prioridade, como era o meu caso, era o meu trabalho, porque quando eu entrei na faculdade, e isso vale um vídeo muito bom, que foi o tapa na cara assim que eu levei quando eu entrei na faculdade, porque eu tinha uma expectativa e descobri outra realidade, foi eu priorizar o meu estágio, porque eu queria trabalhar naquela empresa, eu queria ser empregada naquela empresa, então a minha prioridade foi ele. Não que eu tenha abandonado a faculdade, mas muitas vezes o meu desgaste maior eu deixava pro meu trabalho, para as coisas que eu tinha que cumprir, né, para as minhas prioridades do trabalho. E na faculdade eu buscava ser aquela aluna mediana, eu não ia atrás de 10, porque meu histórico não era o que importava pra mim, e até hoje não é mais. No começo eu tive uma certa preocupação e isso me lascou real, mas de um tempo depois eu fui encarando que não era assim. E aí foi quando eu disse, não, a minha prioridade vai ser isso aqui e vai ser isso aqui que eu vou seguir. E foi quando eu priorizei bem mais o meu estágio do que a minha faculdade. E eu não me arrependo, porque eu também não era uma aluna ruim. E você consegue manter ser aquele aluno 7, 8, 9, né? Nem ali e acolá rolam 10, mas não é aquela coisa que você vai ficar se matando atrás de 10, como outros amigos meus que estão atrás de viver algo na faculdade, de trabalhar com pesquisa, que precisam ter um bom histórico, ficaram. Segunda coisa, organize seus horários. Ai, Maísa, como assim organizar os seus horários? Você tem que definir o que você vai fazer. Você vai estudar de tal hora a tal hora. Você precisa ter esse tato, e aí é muito da sua percepção. No meu caso, por exemplo, eu cansei de fazer trabalho à noite, cansei de ou de dormir e acordar mais cedo pra poder fazer. E, gente, aqui eu vou expor pra vocês uma realidade que talvez seja da maioria que me assiste, mas é a minha realidade. Eu não tenho transporte, então eu ando de ônibus. Eu dormi 8 horas por dia. Não, eu acabava me matando às vezes, passando por problemas de tipo, meu Deus, eu vou dormir 2 horas a menos, vou ficar mais cansada, porque foi uma escolha minha e foi algo que eu tive que lidar. Então, às vezes eu dormia menos na semana e no final de semana que eu não trabalhava, eu aproveitava para dormir um pouco mais, para descansar um pouco mais. Então, vai muito de você se organizar com isso. Eu não tô aqui pra te dizer que você vai ter a vida perfeita, a vida completamente equilibrada, porque dentro da faculdade, mesmo que você só estude, é muito difícil se você for pobre. Acho que pra ninguém aqui isso é novidade, mas se você for pobre, você vai passar uma dificuldade aqui e acolá, gente. Não é novo pra ninguém, porque você vai precisar se esforçar um pouco mais do que quem tem o transporte, quem consegue ter alguns facilitadores a mais do que você. Quarto ponto, saiba tirar um tempo para descanso. E eu falo isso por experiência própria demais. Eu sou a pessoa que eu conheço no mundo que mais tem dificuldade em descansar. Eu tenho muita dificuldade em descansar. E isso desde Enem, desde vestibular. Então, assim, em algum momento, a faculdade, ela é muito mais pesada e densa do que o ensino médio. E aí, eu precisei descansar, porque ou eu descansava ou eu simplesmente colapsava. Uma das coisas que mais me ajudou, inclusive, na faculdade, é que eu faço terapia.
Então, se você puder ter a oportunidade de fazer um acompanhamento de terapia e tudo mais, porque senão, eu tenho certeza que se eu não fizesse terapia, eu teria tido uma crise, assim, eu teria parado tudo que eu tinha pra fazer, porque eu não ia aguentar. Então, tente descansar e ver o que é descanso pra você. Às vezes, descansar não é só ficar em telas, né? Descansar é você sair com seus amigos, ir numa praia. Nossa, praia, eu moro em Fortaleza, então praia acaba que é a nossa válvula de escape e eu gosto muito. Então eu ia numa praia, sentar na areia com alguns amigos e ficar olhando pro mar, ficar naqueles delírios coletivos ali, ou ia sair num museu. Às vezes descanso de forma gratuita, não precisa você também pagar, mais o vídeo que não é sobre ser pobre, mas compartilhando experiências de pobres, é isso. E o quinto e último ponto é: crie a sua forma de organização. Meu Deus, como assim, Maísa? Eu tenho um organizador no Notion, onde eu organizo toda a minha faculdade e todo o meu trabalho. Então, tudo que eu tenho que fazer, eu trabalho muito bem com checklist e Pomodoro. E aí vale de pessoa para pessoa. Então, como é que você vai se organizar? Você vai se organizar por agendas? Eu, por exemplo, tenho amigos que super se organizam por agendas. Eles têm aquela agenda lá do Google, onde tem uma amiga minha, inclusive, que ela separa toda a semana dela na agenda. Eu não consigo fazer isso, porque a minha rotina é muito flexível. Meu trabalho exige isso, e a minha faculdade também. Tem semana que eu não preciso dedicar 2 horas estudando, mas tem semana que eu preciso passar 5 horas fazendo um trabalho para uma entrega de projeto. Então, vai muito de como é a sua rotina, de como você se conhece. O processo de autoconhecimento é muito importante nessa etapa. Então, busque entender como você funciona. Eu funciono muito com Pomodoro e checklist. Então, eu tenho lá o meu quadro do Notion, onde eu tenho minhas atividades macro, mas para eu me organizar no dia a dia, eu tenho o meu checklist. Então, o que eu não posso deixar de fazer naquele dia? Isso funciona para tudo, inclusive para minha vida pessoal. Hoje, por exemplo, é o dia que vai sair vídeo. Então, eu não posso deixar de gravar vídeo, eu não posso deixar de postar vídeo, porque eu me comprometi a fazer isso. Isso é muito de organização pessoal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui sobre organização pessoal, eu não sou expert na área, eu não sou estudado na área, mas eu precisei me organizar, né? Porque ou eu me organizava ou eu me lascava desde o vestibular. Então, fica aí deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre como eu me organizo, mostrando um pouco da minha rotina e como que eu melhoro aí minha rotina de alguma forma. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês sobre como que eu me organizo entre faculdade e trabalho. Eu acho que é muito pessoal, é muito particular, e fica aqui o meu exemplo para vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso fazer outro vídeo ou posso responder até mesmo nos comentários. E é isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Esqueci de dizer que sai vídeo agora todo domingo, 6 horas da noite. Então já se inscreve no canal que vai sair vídeo todo domingo.